Queria pedir que você se colocasse de pé um minutinho. Você crê que Deus está nesse lugar? Você crê de verdade que o reino do nosso Deus, ele é eterno? Que ele é firmado em misericórdia? Porque nós temos que tomar posse disso, mano. Como foi falado aqui, o pastor deixou bem claro, nós estamos vivendo dias difíceis, a qual a palavra de Deus tem se cumprido. E um dos maiores desafios que nós estamos vivendo é quebra de princípio, mano. O que nós mais temos visto, Diácono Sérgio, é pessoas quebrando princípios. Pessoas que se dizem ser homens e mulheres de Deus, porque não estão vivendo o melhor de Deus, quebrando princípios. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ministrar esse louvor com vocês. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Glória! Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. Igreja é essa que veio nessa noite para glorificar, bendizer o teu nome, declarar que tu és o Senhor, Rei dos Reis, aquele que está sentado no trono, aquele que não perdeu o governo, aquele que tem um domínio de todas as coisas. Por isso nós declaramos isso nessa noite. O teu reino é firmado em misericórdia, Pai. Fala conosco, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário para a nossa vida nessa noite, Pai. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade
te adora. Tem adorador aqui nessa noite? Tem adorador? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. A tua igreja te adora. Glória a Deus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, querido. Obrigado, Ministério de Música. Meu Deus, céu baixinho, baixinho. Abra sua Bíblia. Malaquias capítulo 3. Você está pronto para ouvir a voz do Senhor? Malaquias 3, versículo 7. Eu quero colocar um tema nessa mensagem. Fidelidade e aliança. São duas coisas que andam juntinho. Fidelidade e aliança. A palavra de Deus diz assim: desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tomai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubas e dizes: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubam a mim, vós toda a nação. O versículo chave: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Repita comigo: mantimento. Pode ser mais forte: mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos adivinha maior bonança. Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu nome. Fala conosco, Senhor. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que apraz ao teu espírito nessa noite. Não a palavra, mas o que está por trás da palavra. Revela-nos, Senhor, a tua vontade, o teu querer para essa noite, em nome de Jesus. E você diz amém. Querido, fidelidade. Está falando aqui sobre um povo corrompido, um povo rebelde, um povo que já estava fazendo aquilo que o povo de hoje está fazendo dentro da igreja e roubando a Deus, dentro da igreja e vivendo uma vida de adultério, de mentira, de fornicação, uma vida totalmente de aparência. E Deus está chamando esse povo através de Malaquias para um conserto. Por quê? Porque o povo já não era mais fiel, já não estava mais temendo, já não estava mais crendo no Deus a qual a Bíblia diz que é dono do ouro e da prata. E cá para nós, amado, eu quero trazer 3 princípios da fidelidade. Primeiro, perseverança, ética, resiliência, empatia e humildade. São 5 características que nós, como crentes, temos que ter. Por quê? Porque são pilares de um caráter cristão. Porque o que nós mais temos visto aí fora é uma fábrica de bugiganga. E eu não estou falando de denominações, eu estou falando de fábricas, porque agora não é mais igreja, não é mais denominações, estão fazendo fábricas de gerar dinheiro. Vem para cá que a bênção do Senhor está aqui, vem para cá que tu vai entrar pobre, mas no outro dia tu vai sair milionário. Estão gerando esse caráter em nós, amado. Essa teologia da prosperidade estão querendo enfiar goela abaixo dentro da nossa vida.
Vem para cá, porque a bênção de Deus está aqui. A bênção de Deus nunca esteve em lugar. A bênção de Deus nunca esteve em lugares. A bênção de Deus sempre esteve no homem. Vira para o teu irmão aí e fala para ele assim, ó, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Por quê, André? Porque a terra não tem poder de abençoar o homem. É o homem quem abençoa a terra. A Bíblia vai dizer que Abrão, Deus chama Abrão e manda Abrão sair da sua terra e faz caminhar pela terra e faz ele criar famílias e prosperar, e Abrão vai ser a bênção. Mas eu quero trazer 1 João capítulo 1, versículo 9. A Bíblia vai dizer assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. O que Deus requer de mim e de você é uma confissão, mano, para que Ele venha a nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, para que nós venhamos a prosperar aonde quer que nós colocarmos os nossos pés. Porque é isso que Malaquias está falando. No que vocês estão roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Porque dízimo está falando de princípio. Trazei todos os dízimos. E eu quero deixar 2 princípios para você: aliança e semeadura. Quando nós fazemos o ofertório, é para que você venha semear no reino dos céus. Porque é isso que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A aliança e a semeadura são 2 princípios da nossa fidelidade para com Deus. Amém? Sabe por que nós dizimamos? Muitas das vezes dizimamos por causa do lugar que nós congregamos. O pastor vem e faz quando nós fazemos o momento de ofertório, muitas das vezes nós dizimamos com o coração nessas coisas. Dizimamos por quê? Porque temos que ajudar na obra de Deus. Um coração pervertido, corrompido. Porque Deus não está mandando você dar o seu dinheiro a Ele. Deus está mandando você devolver o que é dele. O dízimo não é seu. O dízimo é dele. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí eu fico imaginando, sabe? Porque tem muita gente que deve imaginar assim: poxa, Deus deve estar duro, Deus deve estar quebrado, porque diz que é dono do ouro e da prata e está pedindo meu dinheiro. É ou não é, irmã? Não é verdade? Tem muita gente que pensa assim, irmã. E aí o seu coração está pervertido, está perdendo a essência do princípio de que o dízimo não é da igreja. O dízimo é do homem, é para o homem. O princípio do dízimo sempre foi o homem. Mas André, onde que está isso? Abra sua Bíblia comigo. Juízes 17.
versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, e esse era levita. E aqui eu quero trazer um princípio. Por quê? Porque não precisa mais agora ser levita, ser da tribo de Levi, para ser um levita. Porque às vezes a gente lê e não presta atenção, mas se você for depois de buscar, desde o Êxodo 32, levita deixou de ser nome próprio para ser um adjetivo. Você não precisa mais agora ser da tribo de Levi para ser um levita, porque hoje há levitas pastores, há levitas diáconos, há levitas cantores, sim ou não? Então, hoje, todos aqueles que trabalham na casa de Deus, no santuário de Deus, ele é um levita. Para quem é o dízimo? Voltando lá, primeiro, sacerdote. Segundo, cantores. Terceiro, os porteiros. O quarto, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Para esses são o dízimo. O dízimo é para os homens, para que haja mantimento na casa do Senhor, e não para manutenção. Mas muitos de nós, quando dizimamos assim: vou dizimar porque tem que trocar a cadeira, eu vou dizimar porque tem que trocar o microfone, eu vou dizimar porque o teclado, né, agora a gente tem que trocar e comprar um teclado melhor. Isso é errado, amado? Não. Mas nós temos que entender o princípio. Para que é o dízimo? E muita gente não tem coragem de falar abertamente num culto para quem é o dízimo. O dízimo são para essas pessoas. Primeiro, sacerdote, levita, cantores e os porteiros. Esses quatro são os que trabalham na casa de Deus, servindo a Deus, na casa de Deus e o povo de Deus. Para esses são os dízimos. E o segundo, órfãos, viúvas e estrangeiros. Perceba, esses três, órfão não pode ter irmão. Por quê? Porque se tiver um irmão, a responsabilidade é do irmão. A viúva não pode ter filho, porque se tiver filho, a responsabilidade é do filho. O estrangeiro não pode ter parente na terra, porque se tiver parente na terra, a responsabilidade é do parente. André, onde você quer chegar? No princípio. Todos esses que estiverem necessitados, todos esses que estão desamparados, quando estão desamparados, eles vêm até o santuário, batem na porta, e o sacerdote, que é responsável pela finança de Deus, esse tem recurso para alimentar, sustentar essas pessoas. Por quê? Porque é mantimento e não manutenção. Para esses são os dízimos. E por que esses dois grupos? Eu separei aqui. Primeiro, os que trabalham para Deus, e depois os desamparados. E não os desamparados primeiro. Simples. E uma vez eu compartilhei isso no momento de ofertório. Porque entre eu e uma criança, quem você vai alimentar primeiro? Vamos ser sinceros. A criança, amém? Mas Deus alimentaria primeiro o homem de Deus, aquele que trabalha para Deus. Por quê? Porque seria incoerente Deus alimentar primeiro os de fora e deixar os dele desamparados. Tem pai aqui?
você alimentaria o de fora e deixaria o seu filho com fome? Então é incoerente Deus alimentar primeiro os de fora. E as pessoas não falam abertamente para onde vai o seu dízimo. O seu dízimo é para pagar os trabalhadores da casa do Senhor. Mas se você falar isso abertamente, para muitos que não têm uma maturidade espiritual, no outro dia nem volta para a igreja, porque não teve a revelação do Espírito, que não é para manutenção, não é para manutenção, é para o mantimento. Quantos estão entendendo? Repita comigo: Deus não quebra princípios. Não, pode ser mais alto. Deus não quebra princípios, mas nós quebramos. Porque quando nós vemos a casa de Deus e nós deixamos de ser fiel, nós estamos quebrando princípios. Porque nós vemos essa fábrica de bugiganga? Porque muita gente está indo atrás da bênção e não daquele que tem o poder de abençoar. Vem para cá que tu vai ficar rico. Vem para cá, entrega o teu carro velho, que Deus vai te dar um carro zero. Vem para cá, que Deus vai curar a tua enfermidade. Vem para cá, que Deus vai te dar uma casa nova. Deus tem poder para tudo isso, amado, sim ou não? Mas tudo que Deus quer é o teu coração. Porque Deus não vai te enriquecer se Ele souber que amanhã você não vai estar aqui prestando um culto a Ele. Então coloca isso no teu coração: nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai ser rico, Diácono Mar. Tem uns que vai viver na prova a vida toda. Primeiro Deus supre os dele, e depois Deus supre os necessitados. Escola Bíblica Dominical. Primeiro, para quem Ele diz que é o dízimo? Para o sacerdote. E por que o sacerdote? Porque é de onde vem a sua bênção. Você vem e pede um homem de Deus para orar, e o homem de Deus ora pela sua vida. Você vem, pede um homem de Deus para te abençoar, e o homem de Deus abençoa a sua vida. Você vem e pede um homem de Deus para estender as mãos, impor as mãos, orar e te curar, e o homem de Deus vai lá, impõe as mãos, ora e te cura. Mas na hora de você dizimar, você quer dizimar em outra igreja, em outro lugar. Quantas pessoas nós temos visto fazendo isso? Sendo infiéis na casa de Deus, cultuando a Deus, mas sendo infiéis. A bênção sempre saiu da mão de um homem, mas através de Deus. Essa doutrina tem gerado em nós um coração pervertido, corrupto. Porque se a gente está na igreja dizimando, sendo fiel, e Deus não faz na hora que a gente quer, a gente para de dizimar, a gente para de ser fiel, a gente para de ofertar. Olha para cá, tem eleitos de Deus aí? Tem escolhido de Deus? Se você é eleito de Deus, se você é escolhido de Deus, Deus levantou um sacerdote para você. Não existe eleito e escolhido de Deus que não tenha um sacerdote sobre a tua vida. Se Deus não levantou um sacerdote sobre a tua vida, você é qualquer coisa, querido, menos escolhido de Deus. Deus escolheu Abraão, o tirou da terra, o fez caminhar, o abençoou, o enriqueceu, deu família e também um sacerdote. Lá na terra de Canaã, a maior de todas as cidades de Canaã, Salém, terra de um povo chamado Jebuseu. O rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque.
O sacerdote levou pão e vinho até Abraão. E Abraão, ou melhor, Abrão, devolveu o dízimo de tudo. E aqui eu vou voltar para você mais uma vez. Abraão devolveu o dízimo de tudo. A minha pergunta para você é: tinha igreja? Tinha igreja, pastor Gerson? Não tinha igreja. Se você pensa que o seu dízimo é da igreja, você está muito enganado. O seu dízimo não é da igreja. O seu dízimo é do Senhor. Porque Abraão devolveu o dízimo de tudo. E não tinha igreja, Marcos. Abraão deu o dízimo de tudo. O dízimo são das pessoas, a qual eu falei, é para o mantimento e não para a manutenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu dizimo nas mãos daquele que me alimenta. Eu dizimo na mão da onde eu congrego. Por quê? Porque é daqui que sai a bênção para a minha vida. Só que tem muita gente vindo se alimentar aqui, mas na hora de dizimar, de ser fiel, quer ser fiel em outro lugar. Essa é a maior desonra espiritual que um crente pode ter: se alimentar aqui e dizimar em outro lugar. Abra sua Bíblia em Gênesis 14. Gênesis 14, versículo de número 18. Eu estou sendo bem didático cada hora, tá, amado? Todos acharam? Vamos ler junto? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha para mim. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra sacerdote. Versículo 19. E disse: se bendito Abrão pelo Deus possuidor dos céus. Olha para mim. Essa é a primeira vez na Bíblia que Deus é definido como dono de tudo. Versículo de número 20. É bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abrão devolveu o dízimo de tudo. Olha para mim. Essa é a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia. André, o que você quer falar com isso? Observe. Olha a ordem: sacerdote, Deus. Sacerdote, Deus e o dízimo. André, o que é o dízimo? Uma relação, um relacionamento entre um homem que Deus escolheu, entre um sacerdote que Deus levantou, com Deus no meio, de testemunha. Vou repetir porque você não deve ter entendido. É um relacionamento entre homens que Deus escolheu, com um sacerdote que Deus levantou, com Deus no meio, de testemunha. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Porque o dízimo é para aqueles que trabalham para Ele. E Deus não vai pagar o trabalhador dele com o seu dinheiro. Deus vai pagar o trabalhador dele com o dinheiro dele. O dízimo não é seu, o dízimo é dele. Você só está devolvendo a ele o que é dele. Deus nos deu 100%, querido, e só requer os 10%. A questão é, o que nós estamos fazendo com os 90% que Deus tem dado à nossa mão? Estamos sabendo administrar isso? Sabe por que tem muita gente indo para tudo quanto é igreja, indo atrás da bênção? Porque quebra princípio.
Deus levantou um sacerdote para a tua vida. Honra o teu pastor, honra a tua pastora. Seja fiel no teu dízimo, nas tuas ofertas, que você vai ver que a bênção de Deus nunca teve em lugares. A bênção de Deus está no homem. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu vou te mostrar, e você é a bênção. Tem bênção de Deus aqui? Você pode aplaudir ao Senhor? A fidelidade é uma virtude que nem todos têm. Abra sua Bíblia aí, Salmos 119, versículo 90. Olha o que o salmista vai falar. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. A fidelidade de Deus na minha vida e na tua vida independe da tua atitude, querido. É de geração em geração. Por quê? Porque o próprio salmista, no capítulo 34, versículo 4, ele vai dizer que a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo que faz. Ele permanece fiel, Ralph, guarda os preceitos do Senhor, continua sendo fiel ao Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você não precisa ficar indo atrás dessa fábrica de bugiganga que estão aí, ó, pregando aí, não. Vem para cá que a bênção de Deus está aqui. Uma teologia da prosperidade totalmente deturbada. Eu não estou aqui pregando contra a prosperidade não, amém? O que é prosperidade? A ausência de necessidade. Porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus sobre a nossa vida não causam dores. Então, se vir de Deus, tem que trazer paz. Tem muita gente enriquecendo porque está indo atrás da bênção e se afastando da presença. Por quê? Porque o coração fica soberbo, avarento. Deus não vai nos enriquecer para nós sairmos da presença dele, mas também não vai te permitir faltar nada, porque Ele é a nossa provisão. Ele é o Jeová Jireh. Ele é a provisão da tua vida, da tua casa, da tua família. É Ele que está à frente dos teus negócios, dos teus sonhos, dos teus projetos. Confia no Senhor. Tem muita gente confiando em carro, em cavalo, em vassoura, em lencinho, em copo de água, em garrafinha. Tem muita gente confiando em muita coisa, mano, mas perdendo a essência de quem é Deus. André, é errado eu entregar o meu dízimo na igreja? Não. É certíssimo, filho. Se você congrega aqui, você tem que entregar o teu dízimo aqui. André, e se eu dizimo com o meu coração errado? Se eu dizimo com uma intenção errada, se eu dizimo com a intenção de me beneficiar, de ganhar algo, a minha bênção vai travar? Eu fiquei me perguntando isso, pastor. Se eu dizimo na casa do Pai, mas com interesse em requerer algo, não pela fidelidade, não por generosidade, porque a Bíblia diz isso, que a oferta ela é dada de coração, é generosa, tem que ser com gratidão. Querido, de verdade, eu acho que a nossa bênção trava se a gente dizimar de forma errada. Mas se eu dizimo certo, com a intenção certa, no lugar certo, Deus abre portas aonde ninguém abre. Deus faz caminho no ermos. Deus traz à existência aquilo que não existe.
Deus leva a provisão na tua porta, amado, sem você nem sair de casa, porque você está sendo fiel a Deus. Sabe, se você fizer a coisa certa com o coração errado, a sua bênção automaticamente vai travar, amado, porque o teu coração não está em Deus, mas nas coisas que você anela. O seu coração não está na fidelidade, mas sim requerer algo em benefício do seu próprio bem. É onde muita gente está se perdendo. Está indo atrás de riquezas e quebrando princípios. Esse povo estava assim, roubando a Deus e se fazendo de cínico. No que estamos te roubando, Senhor? Roubando em quê, Pai? E o próprio Deus fala: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Esse só é um dos princípios, amado, amém? Por que eu estou trazendo esse princípio? Porque é raro você ouvir falar de fidelidade, de dinheiro. É raro de você ouvir alguém pregar isso na igreja. Pregam sobre tudo, menos sobre a fidelidade. Deus levantou um sacerdote sobre a tua vida. E dízimo é um relacionamento entre o sacerdote que Deus levantou e o homem que Deus escolheu, e ele de testemunha. Então guarda teu coração. Não importa o que estão falando de você, e nem do que estão falando do sacerdote que levantaram sobre você. Se ele está desviando, se ele comprou um carro novo, o problema é dele, ele vai prestar conta. O importante é a tua fidelidade com Deus. Não deixe de ser fiel a Deus, porque estão falando, disse e me disse. Seja fiel ao Senhor, no seu dízimo e na sua oferta. Amém? E eu vou caminhar para o final. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vou repetir de novo para você. Se apegue com firmeza à esperança naquilo que você professa. A Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Se apegue a Cristo. É essa fé que nós professamos, e Ele vai ser fiel para cumprir. Sabe o que mais me chama a atenção de se envolver com a palavra de Deus? É que quanto mais nós se envolvemos, mais nós aprendemos. E porque nós se envolvemos com a palavra de Deus e aprendemos mais da palavra de Deus, basta uma palavra ser liberada para Deus mudar destinos, para Deus quebrar decretos, para Deus trazer à existência, minha irmã, aquilo que está morto, gerar vida. Basta uma palavra para Deus mudar o rumo da tua história, para Deus trazer a tua família de volta. Basta uma palavra para tudo se fazer novo, para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus te curar de um câncer. Basta uma palavra para que o céu desça e se faça presente na minha e na tua vida. Mas para isso nós precisamos tomar posse dessa palavra. Você pode se colocar de pé? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento,
E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Se você permanecer fiel a Deus, querido, nos princípios de Deus, nas ordenanças de Deus, é Ele que vai repreender o devorador. Seja fiel ao sacerdote que Deus estabeleceu a tua vida, porque é nada mais do que um homem que Deus levantou para ser canal de bênção sobre a tua vida, para estender as mãos e te abençoar, para estender as mãos e através da unção que Deus derramar sobre a vida dele, trazer cura sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Seja fiel, porque Deus é a testemunha. Agora você toma posse dessa palavra? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Quero falar uma coisa aqui. Ele tocou em assuntos. Ainda tem 5 minutinhos. Escuta uma coisa. Você já viveu esse momento assim de você ser fiel a Deus? Ele está falando de fidelidade. Eu fiquei quase um ano desempregado, sabe? Então, uns anos atrás. Eu era diácono. Essa situação de aparecer coisa na porta, pessoas baterem na porta, amado, eu vivi isso. É algo tremendo. Deus via as coisas que estavam faltando em casa, e pessoas batiam, vinham justamente com aquilo. Eu tive essa experiência. Continuei, fazia biscate, nunca deixei de dizimar, nunca deixei de ofertar. Eu falei que uma vez que limpava a galeria de esgoto da igreja, era eu. Um dia a pastora Márcia perguntou: vem cá, aquele rapaz que está entupido o ralo. Aí eu falei: sou eu. A minha esposa falou: era o Gerson. Ela abriu o olho. Deus me honrou. Sabe por quê? Porque eu nunca deixei na minha vida, depois que eu aprendi o princípio, e Deus sempre foi fiel. Um ano, mantendo o mesmo padrão, o mesmo alimento, as contas pagas, aparecia biscate e vinha a quantidade. Deus testa a tua fidelidade. Esse texto aí está falando, é porque os levitas, a herança dos levitas, da tribo de Levi, era o Senhor. Então naquele tempo ali, por que Deus estava levantando essa hipótese? Porque o povo não dizimava. Os levitas estavam passando necessidade a ponto de ter que ir trabalhar. Números 18 mostra isso, se você quiser ler depois. Então, Deus, quem pagava, como o André falou, era o próprio Deus, através dos dízimos levitas. Porque era a tribo que não tinha terra. Então, o que se mantinha eram os dízimos. Então, eles tinham que trabalhar. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu estou falando de uma forma geral de igreja. Você sabia que a maioria das igrejas, os dízimos não passa de 30%? Só 30% a 35%. Eu converso com pastores, tem chegado os dízimos. Eu não quero nem falar de oferta alçada. Se você não afiar no dízimo, que é uma ordenança, que fará na oferta? Eu não vou nem te dizer os relatórios que eu leio, que a oferta era para manutenção do templo. Eu li o texto, Êxodo 25, que tem que vir de coração para manutenção da casa de Deus. Se as pessoas não dão dízimo, que fará oferta? Então, através do dízimo, você tem que fazer tudo: pagar a conta, pagar condicionado, manter a igreja, pintar a igreja, fazer tudo, porque nem toca em oferta. Se você lê no relatório, é R$2, R$3, R$4, R$10. Se 30% e 35% da igreja oferta, amado, eu cheguei a momentos aqui na pandemia de 20% da igreja dizimar. Mas Deus não deixou faltar nada, porque a casa é dele. Amado, aprenda isso. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Muita gente às vezes deixa de fazer aquilo que ele tem na mão, passa por momentos difíceis, passa por momentos difíceis dentro dos seus ministérios, passa por momentos difíceis dentro da sua casa, porque às vezes por falta de fidelidade. O que o André falou é o certo, realmente, é o sacerdote, é manter a casa, é para você ter suprimento na casa, porque tem gente que chega aqui na igreja, está faltando remédio dentro de casa, você sabia disso? A igreja paga. Está faltando uma situação, a igreja às vezes ajuda. Quantas pessoas a gente já ajudou aqui? Não vem ao caso eu falar. Quantas pessoas vieram: pastor, não tem, toma aqui. Era para isso, só que as pessoas não chegam. Quantas pessoas bateram aqui na porta pedindo remédio? Já perdi a conta. Remédios caros, 100, 200. Cara, se a gente fosse fiel,
Se a gente não consegue, cara, chega no dia de ceia, tem 4 bolsas aqui. Eu sei que acaba a igreja completando, cara, não falta nada para as pessoas que vêm buscar a cesta, para a glória do nome do Senhor. Mas a gente tem que ser fiel, irmão. A gente tem que ser fiel. Eu fico pensando nisso. Se o povo fosse fiel, nem eu trabalharia. É muito difícil, irmão. A gente às vezes, eu não estou falando agora questão de igreja. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Eu estou dando exemplo de mim. Deus me honrou, ministério, Deus me honrou na minha casa, Deus, sabe? A gente tem que ser fiel nos princípios básicos da fé. A maioria das pessoas que saíram daqui, eu não vou dar nomes, eu vou dizer 99%, não dizimavam. Estava em rebeldia. Cara, aí por isso que você vê atos de rebeldia. Se não faz o que Deus manda, o que fará contigo? Vão te respeitar. Se não respeitam a Deus, se usufrui da casa de Deus, do banco, da luz, de tudo, e vai para casa e pega o dinheiro dele e usa na forma, o que fará com você? Vai ter respeito contigo? Nem brincando. É muito triste eu falar isso aqui. 90% das pessoas que saem daqui nos irmãos, porque eu tenho um relatório das pessoas que diziam, e eu mando, né, para a nossa igreja central, como todas mandam. É muito triste. Você vê o pastor vindo aqui, é porque todo dinheiro, eu trabalho no Uber, vem uns pingadinhos, eu vou dando. Amado, se a gente fizesse isso nos pingadinhos que entram, você conseguiria ser fiel. É porque às vezes a gente acaba se enrolando. Eu queria orar sobre isso. São 9:2. Que Deus venha te capacitar a você ser fiel em todas as áreas da tua vida, inclusive no dízimo para Ele, porque Ele continua tendo misericórdia de você, mesmo você sendo infiel, Ele permanece fiel e vai ser até o final contigo, mas Ele testa até onde vai a tua segurança nele também. Eu fiquei 1 ano desempregado, nunca deixei de dizimar, eu tirava, eu via a conta, não, toma aqui, Deus, é teu. Aí quando chegava assim, ia o irmão mais pão duro da igreja, pô, Deus gerou lá no meu coração te dar R$500, R$1.000, rapaz, surgia, eu, glória a Deus, eu tirava o dízimo e dava. Nunca deixei na minha vida, e ela está de prova, nunca. E foi o ano que nós mais dizimamos. Foi uma coisa que eu mais dizimei assim, repetidamente, foi na época que eu estava desempregado, porque era biscate, gente batendo na porta, e foi uma época que eu falei, caramba, Deus, eu quero orar, levanta a sua mão, eu não vou tirar você do lugar.